Olá, estamos por aqui mais uma vez pela rdabrasil.net e hoje nós vamos conversar com um especialista no assunto que nós vamos tratar hoje aqui. Nós vamos falar sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia e também aquilo que pode significar para o governo Bolsonaro, para este atual governo brasileiro. Nós estamos na linha com o professor Manuel Domingos Neto, ele já está conosco aí, você pode ver. Professor, como vai o senhor? Tudo bem? Prazer tê-lo conosco. Uma satisfação lhe rever, Marcelo. Professor, vamos começar então por aquilo que nos trouxe aqui. Infelizmente, estamos vivendo um conflito armado. As forças russas estão atuando, a Ucrânia está respondendo, o mundo está se posicionando, mas nem sempre é aquilo que é real, aquilo que a gente está recebendo como notícia aqui no Brasil. E o senhor é um historiador, é um professor e especialmente é um homem que se dedica aos temas militares. Eu lhe pergunto, quais são as reais motivações deste conflito de Rússia e Ucrânia, professor? Me parece que está em pauta o reordenamento do mundo, está em questão a ordem mundial. Nós experimentamos isso diversas vezes ao longo dos séculos, e a última mudança na ordem mundial foi definida em 1945, com as bombas de Hiroshima e Nagasaki, onde os Estados Unidos mostraram quem mandaria efetivamente. Agora ele está encontrando desafiantes. E eu não classifico essa guerra como guerra Rússia contra a Ucrânia, né? Eu classifico a Ucrânia como um terreno de operações de um conflito muito mais amplo. Os grandes desafiantes da ordem mundial, o principal deles é a China, né? Mas tem a Rússia também, que tentou se incluir no mundo europeu, no mundo ocidental, mas foi rechaçada. A Europa parece que não gosta de vizinho poderoso. E junto com eles também potências euroasiáticas. Eu diria que até a América Latina, por um momento, pousou claramente como desafiante quando tentou a sua integração, quando tentou, inclusive, formar um comando, digamos assim, não um comando operacional, mas um entendimento, uma conversação entre suas forças militares. Acredito também que no Sul como um todo, em particular no Norte africano, diversos desafios foram colocados e foram respondidos da forma mais trágica possível. Enfim, a natureza desse conflito é uma natureza larga, de âmbito mundial, com graves repercussões, porque as potências que disputam têm a capacidade de liquidar o planeta, de liquidar a vida na Terra, né? Elas são audaciosas, elas são, digamos, têm um instinto de sobrevivência, vão querer manter seus poderes a qualquer custo. Ninguém entrega, né, o poder facilmente. E a experiência histórica, Marcelo, mostra que toda mudança de ordem mundial foi acompanhada de muito derramamento de sangue. Eu acredito que essa guerra na Ucrânia digamos assim, é um momento de um processo de extrema violência, uma violência que nós sequer podemos imaginar. Agora, o professor, me diga, na imprensa, vamos dizer, a imprensa
aliada aos Estados Unidos, e nós somos aqui bombardeados com informações deste tipo, aqui no Brasil, fala-se numa guerra, fala-se numa invasão da Rússia na Ucrânia. E fala-se sobre as motivações, né? Que seriam aquelas que a gente mais ouve relacionadas à OTAN, as exigências que faz Putin e que estão sendo rechaçadas pelo presidente ucraniano, e que os Estados Unidos novamente se colocam aí como os delegados do mundo a, a defender os menores, enfim. Mas nós sabemos que a própria Rússia e a imprensa mais livre do mundo conta uma outra história, está contando uma outra história, a começar pelo nome do conflito. Não fala-se em guerra, fala-se em conflito. O próprio governo russo se nega a adotar este nome, guerra. Por que isso, hein, professor? O que há de real nesta história que está acontecendo já faz 30 dias hoje? Olha, a arte da guerra é a arte da enganação. Ela passa por invenção de justificativas, por versões. Hoje se costuma dizer guerra de narrativas, né? Mas a experiência humana ao longo dos milênios é esse. Quem engana mais leva vantagem. Os contendores jamais identificam com precisão, por exemplo, as suas capacidades. Se ele está fraco, ele se mostra forte. Caso ele seja muito forte, ele quer se mostrar fraco, quer enganar o outro. E do ponto de vista da opinião coletiva também. Praticamente todas as guerras que nós tivemos até agora são associadas, as motivações são associadas a razões divinas, a desígnios divinos. No caso concreto, nós começamos essa conversa dizendo que o que está em pauta é a mudança da ordem mundial. Os Estados Unidos apresentam sua versão, a versão da OTAN é a versão norte-americana, é a versão elaborada pelo Pentágono. Nós temos aí uma Europa de joelho na frente ao comando norte-americano, e, por outro lado, os russos também não estão, inclusive, interessados em disputar a opinião mundial. Eles têm capacidade intrínseca e o Putin está essencialmente preocupado com dois apoios. Primeiro, o apoio interno. Ele conta com 90% da Rússia profunda ao seu lado, né? A Rússia profunda está firmemente ao seu lado. E depois, obviamente, que são os seus aliados, sendo o mais proeminente a China. Se nós contarmos aqui no Ocidente, nós temos a sensação, eu falo Ocidente como se a América do Sul fosse inclusa, né? A América do Sul seria no máximo, como dizia meu professor Alain Roquier, o extremo Ocidente, né? Nós somos aqui os primos pobres nesse mundo ocidental, né? Pobres e vassalos. Mas a Rússia conta com a sua versão e está pouco preocupada na rigor, né? Não vejo da parte da Rússia uma atividade mais elaborada, mais ampla e uma capacidade mesmo de ganhar opinião, né? Acho que isso aí fica para o lado de lá, né? Não sei se você viu um mapa recentemente distribuído aí de fonte chinesa, na qual eles, querendo simbolizar
a comunidade internacional, ele simplesmente suprimiu a América Latina, a África, a Eurásia e a Ásia. Olha, são as regiões que têm a maioria da população mundial. O mapa do mundo ficou esquisito, ficou essencialmente a Rússia, desculpa, a Europa, e sequer tudo a Europa, né? Ficou uma parte da Europa, ficou os Estados Unidos, o Canadá e o Japão, são pequenos pontinhos no mapa global. Esse aí. O mundo sumiu. Isso aí é praticamente o que a imprensa ocidental chama de comunidade internacional. O mundo nós estamos compartilhando a tela dessa comunidade internacional que o senhor está se referindo. O senhor fez um post ontem, né, no WhatsApp. A gente está botando no ar aí, em azul aí o detalhe. E nós desaparecemos desse mapa, né, professor? Desaparecemos. A opinião, os interesses latino-americanos, africanos, asiáticos, isso não conta na comunidade internacional. Quando os poderosos falam em comunidade internacional, enche a boca para dizer isso, comunidade internacional, não estão levando em conta o chamado Sul Global, né? Que é uma convenção, porque a maior parte, inclusive, a própria África fica, em boa parte, no hemisfério norte, a Rússia e a China também, né? Então, essas convenções. Comunidade internacional. O comunicado da OTAN, firmado nessa visita do Biden a Bruxelas, se refere várias vezes à comunidade internacional. Que comunidade, cara pálida? Essa comunidade internacional aí não englobou a maior parte do mundo. E agora, nós aqui, particularmente nós aqui, brasileiros, a noção que nós temos é uma noção muito restrita, porque essas redes de televisão, esses grandes jornais, parece que são cadeias de transmissão do serviço de comunicação da OTAN. Eles repetem, assim, impudicamente, todas as aleivosias, as mentiras, as versões que interessam a um lado, né? O William Bonner... Ô, professor, deixa eu lhe interromper neste ponto que me parece importante, até de serviço público aqui para a gente, de serviço de caráter público. Nós somos cidadãos comuns, mas o senhor é um especialista nesta matéria. O senhor estuda em fontes que nós não estudamos, nós não, talvez até nem conheçamos. E é um conflito, uma guerra, o conflito ele é de informação também, como a gente está vendo. Que fontes o senhor vai buscar para ter mais real este conflito? Porque, como o senhor acabou de dizer, nós vivemos no Brasil e estamos sendo flechados a todo momento de informações apenas de um lado. Essa é a impressão nítida que dá, né? Nós sequer vemos uma transmissão com a liberdade que nós gostaríamos do presidente Putin, né? Nós não podemos analisar de forma isenta. Onde é que o senhor vai buscar as fontes para o senhor se manter informado de forma mais independente deste conflito, hein, professor? Olha, sinceramente, o noticiário ao qual nós temos acesso é uma grande fonte. Os jornais ocidentais são grandes fontes. É preciso saber ler o New York Times, o Washington Post, o Le Monde. É preciso saber ler o que diz o William Bonner na TV Globo, né? Se nós temos
compreensão da natureza da guerra, de suas dimensões, nós temos os dados elementares, aí nós podemos fazer as ilações, as interpretações possíveis. Agora, também a imprensa de mais difícil acesso. Por exemplo, os canais chineses, os canais indianos, né? Os canais russos, há também esses veículos independentes da Europa e dos próprios Estados Unidos. Mas eu costumo me basear, sobretudo, naquelas instituições, entidades que orientam tecnicamente, filosoficamente, o próprio poderio norte-americano, né? Enfim, os orientadores do Pentágono. Nesse momento, se destaca a Rand Corporation, né? Que há décadas oferece elementos para o posicionamento do Pentágono, né? Há diversas instituições acadêmicas pelo mundo, nas quais também a gente busca informações. Mas o essencial, Marcelo, é isso. Você compreender a natureza da guerra, né? Porque cada guerra, você sabe que tem sua singularidade. Existe guerra de 1000 tipos. A partir da identificação daquilo que está em conflito, né, aí nós podemos ir interpretando o noticiário, seja de que lado for. Claro. Isso que o senhor está querendo dizer, então, que eu mesmo lendo o mesmo jornal que o senhor vai ter uma leitura diferente da minha. Por quê? Porque, historicamente, o senhor já tem outros conhecimentos através de estudos e que a maioria das pessoas não tem conhecimento daquilo que está ao entorno deste conflito, né? Por exemplo, nós temos uma informação elementar, indiscutível, né? A de que o Zelensky não tem poderio militar. Aqui a Ucrânia não chega aos pés da Rússia, né? A de que os russos têm uma capacidade, se quisessem, né, de ocupação e de destruição muito superior, né? Então, quando nós vemos a notícia de que está havendo lentidão na ação militar russa, obviamente que a gente... E que isso não se deve à resistência, né? A Ucrânia é um país extremamente fragmentado, dividido, incapaz de resistir à Rússia, né? Então, quando se vem do Jornal Nacional dizendo a Rússia tem dificuldade de executar seu plano militar, aí tá. É claro que a Rússia está obedecendo a uma estratégia bem delimitada, né? Bem marcante, bem marcada. Teve dias atrás, saía na manchete um comboio imenso de caminhões parados. O comboio não consegue avançar. Mas é ridículo. Se você tem uma guerra e tem um comboio imenso daquele, aquilo está mostrando que a Ucrânia não tem capacidade nenhuma, porque em guerra não se junta tanta força assim, né? Seria um alvo facílimo se a Ucrânia tivesse capacidade de resistir. Claro, claro. O segredo é que o senhor enxerga com outros olhos, né? E a gente as pessoas normais não conseguem perceber o que está sendo dito, né? A qualidade da informação, né? O comboio era uma demonstração de força e passava na televisão que era uma demonstração de fraqueza. Ou seja, a guerra é um confronto de narrativas. Claro. Um confronto de narrativas. E nós temos que nos preparar para entender efetivamente o jogo. O que esses recados querem dizer, né?
Pois é, quando nós vemos tal prédio explodiu, qual é a razão da Rússia de explodir tal prédio? Se você fizer essa pergunta, você rapidamente vai concluir que quem explodiu o prédio não foram russos, foram essa multiplicidade de forças descoordenadas que lutam hoje na Ucrânia. Entendo. Nas primeiras horas, os russos liquidaram a capacidade de comando e controle do exército ucraniano. Nas primeiras horas. E hoje o que nós temos é uma resistência assolada pela OTAN, né? Mas sem coordenação, sem capacidade, sem planos, enfim. O professor, nós já cruzamos aqui os 20 minutos de conversa, eu não quero deixar de tocar em dois assuntos. Primeiro são as repercussões e o que diz esse governo brasileiro de Bolsonaro. Mas antes de chegar nesse assunto, eu quero que o senhor diga 3 ou 4 frases a respeito de uma novidade neste conflito. Nós sempre que tivemos conflitos entre russos e americanos, e aqui nós estamos diante disso de novo, nós nunca tivemos a força que tem, a força econômica, o poder econômico de uma terceira força, vamos dizer. Nós estamos falando da China. A China vem há muitos anos colecionando crescimentos econômicos. Hoje é a potência que são os chineses. O que a China pesa nesta balança e o que a China está fazendo neste conflito? Olha, ela tem um peso decisivo. Ela, me parece, ser a grande desafiante. A China, além da sua projeção econômica, ela teve um planejamento de desenvolvimento científico, tecnológico e militar bem sucedido. Tecnologicamente, hoje, a China disputa com os Estados Unidos. Do ponto de vista da economia, então, nem se fala, né? Comparada por paridade de compra, a China é uma economia superior à dos Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos detêm os mecanismos da governança global, em particular o mecanismo monetário, né? E esses instrumentos de dominação, é isso que está em jogo, né? Isso tende a acabar. Agora nós estamos verificando a experiência de abandono do dólar como moeda internacional. Foi chocante para o mundo a Rússia, que é um grande produtor de energia, dizer: vendo minha energia aceitando outra moeda, não o dólar. É chocante também o mundo assistir os Estados Unidos dizer: o que está depositado conosco, nós já temos. Ou seja, roubando descaradamente o dinheiro dos outros. Isso me parece ser o desmonte de toda uma instrumentação, de todo um instrumental criado ao longo de décadas para regular, para ensejar as trocas internacionais. Agora, professor, por que mais uma pergunta ainda sobre esse tema, e eu vou pedir para o senhor ser resumido, porque eu quero entrar logo nesta questão do Bolsonaro no final dessa entrevista. Por que os chineses são tão, vamos dizer assim, delicados em tratar deste assunto? Esta é uma forma mesmo chinesa, oriental, de se falar de um problema tão grave. Por que os chineses não apoiam explicitamente a Rússia como esperariam tantos observadores desta cena? E por que os chineses são tão cuidadosos naquilo que estão dizendo aí? Uma guerra dessas proporções é muito complexa. Eu acho que os chineses têm
se manifestado com clareza, quando não aceitam as sanções impostas. Já declararam isso. Não aceitam as sanções impostas. Já declararam que eles estão fora do conflito e que não suportariam intromissão, não suportariam que a China fosse prejudicada. Os chineses dão um recado bem objetivo. Agora, uma conflagração dessa natureza, o grande ator tem que agir de uma forma bem pensada. De fato, os chineses têm uma maneira diferente de atuar e de conceber a guerra. Há uma experiência milenar. A experiência ocidental também é milenar, mas ela é essencialmente marcada pela modernidade, porque é na modernidade que os europeus conseguem vantagem. Recentemente, apenas nos últimos 500 anos, a experiência militar chinesa é muito mais vasta, sabe? E eles sofreram muito, eles aprenderam o que foi o Ocidente. Por exemplo, outro dia, a Pequim mandou um recado para Washington, né? Não esquecemos o ataque à nossa embaixada, né, na Iugoslávia. Enfim, através de recados vão se ajustando as coisas. E no mais, Marcelo, só para completar, pois não. Nós não sabemos qual é, de fato, a capacidade militar russa e a capacidade militar chinesa, né? Sabemos que é uma grande capacidade. Só agora, há uma semana atrás, é que foi testado a arma hipersônica, e testado com absoluto sucesso. Sabe-se que os Estados Unidos não têm um pertrecho ofensivo, uma arma tão poderosa, uma arma que muda as condições de guerra. E a China? A China tem míssil hipersônico. Ela vai testar? Acredito que ela não queira expor essa sua capacidade. Claro. Professor, nós temos apenas alguns minutos. Eu vou lhe fazer uma pergunta até difícil de responder, porque demoraria mais um tempo que a gente não tem. Mas o que fará Bolsonaro nesta eleição dificílima para ele, onde os números, as pesquisas mostram uma advertência muito grande a ele? O que fará Bolsonaro diante deste conflito com o olho na urna este ano, hein, professor? Olha, você faz perguntas sempre inteligentes e complexas, e difíceis, viu, Marcelo? Eu sei disso. Olha, o tempo é muito curto, né, professor? Marcelo, eu não acredito que Bolsonaro tenha condições intelectuais, né, de se situar nessa complexidade do mundo. Eu não acredito. É um Palermo, me parece um marionete, sabe? Quem manda nisso, quem põe a última palavra efetivamente, são os militares que o apoiam e que integram o seu governo, que lhe entregaram a cadeira, né? E acho que o Itamaraty tem alguma coisa a dizer. E o Itamaraty é tecnicamente mais contido, mas o dilema, de fato, será resolvido, está nas mãos das Forças Armadas. E as Forças Armadas se encontram numa encruzilhada muito difícil, porque elas são profundamente dependentes dos Estados Unidos, né, ou do grupo da OTAN. Quando Wilkes Barbosa, o ex-ministro da Marinha, assumiu junto com o Bolsonaro, ele foi dizendo, olha, o nosso lado vem guerra por aí, e o nosso lado é o lado dos Estados Unidos. Agora, nem sempre isso é possível, efetivamente, porque o posicionamento do Brasil
muitas variáveis. O Brasil é dependente, os militares são dependentes do Pentágono. Mas o restante do país, nem tanto, né? Nós temos aí uma agricultura que precisa de vender para a China, que precisa de comprar fertilizantes da Rússia, né? Nós temos aí todo um mundo financeiro e industrial, de sorte que a ligação não é simples assim. Acho que é um dilema. A tendência dos militares é persistirem ao lado de seu fornecedor principal, né? As Forças Armadas brasileiras são treinadas, organizadas, seguem o cardápio, a cartilha norte-americana. Mas a cartilha norte-americana deve ser rasgada no curto prazo, porque está visível a perda mundial a perda da hegemonia mundial dos Estados Unidos. Estamos diante de uma grande mudança, né? Isso não é só um conflito, né, professor? Com certeza, né? Cada vez mais está claro isso, né? É um capítulo de uma tragédia, né? Essa tragédia chama-se mudança de ordem mundial. Eu digo que é tragédia porque, se você olhar as experiências que nós tivemos até agora, né, esse tipo de fenômeno foi banhado de sangue. Claro. Então tá. Professor, eu quero primeiro lhe pedir desculpas até por conta do tempo exíguo para discutir assuntos tão complexos, né? Aliás, esta etapa de que a gente está falando de governo Bolsonaro, eu sei que o senhor tem muitas informações e opiniões importantes a respeito dessa questão militar, do apoio do Exército Brasileiro a Bolsonaro, que não é o que a maioria das pessoas estão entendendo e que dizem, e principalmente os formadores de opinião dizem, né? O senhor é um atento observador desta cena e eu quero já lhe convidar para uma outra oportunidade onde a gente possa discutir focadamente esse tema numa eleição conturbada que vem vindo aí e que exige de todos nós uma boa observação desta cena, dos candidatos e de Bolsonaro especialmente. Professor, muito obrigado mais uma vez, viu, por esta aula que o senhor nos deu aqui de questões internacionais envolvendo este conflito e também um pouco da economia. Muito obrigado, hein? Uma satisfação, Marcelo. Tudo de bom para você. Um prazer conversar com seus ouvintes. Um abraço, muito obrigado. O professor Manuel Domingos Neto, vocês estiveram aí conosco. Muito obrigado, até a próxima.